Tudo bonitinho. Estamos no ar? Estamos no ar? Acho que estamos no ar. Saudações a todos aqui que acompanham o canal do Conde, começando mais um Conde Anitta, aqui pelo canal do Conde, tradicional papo aqui toda sexta-feira às 17 horas. Estou com meu amigo Rogério Anitablian. Como é que estão as coisas, Rogério? Tudo bem, Conde? Prazer mais uma vez estar com vocês aqui, com os amigos que nos acompanham. O que você está achando aí dos últimos lances da notícia? Hoje eu vou tentar conduzir um pouco com o Moro e o Bolsonaro para a gente tentar destrinchar o que de fato está acontecendo, mas você também tem algumas informações importantes aí de outras fontes e outras situações aí. O que você está achando? E fala para a gente quais são as novidades. Bom, em relação à questão do Moro e do Bolsonaro, eu acho que nos traz sempre a dúvida de quem está mandando no Brasil nesse momento. Porque o Bolsonaro ele foi bastante enfático no sentido que havia um pleito dos governadores, dos secretários estaduais de segurança, para lembrar novamente esse ministério, para recriar o Ministério da Segurança Pública. Parecia muito convicto, parecia que estava tudo realmente caminhando nessa direção, e de repente, hoje você vê o Moro com o Mourão entrando pela porta dos fundos, pela porta lateral, sem contato com a imprensa, e ao mesmo tempo você vê o Bolsonaro chegando na Índia, dizendo que a possibilidade de que haja uma alteração nesse momento é zero. Isso traz, mais uma vez, aquela velha questão que a gente já está suscitando aqui há algum tempo. Quem manda no Brasil, efetivamente, é aquele que está investido na chefia do Executivo ou são outros poderes que não estão constitucionalmente estabelecidos? Porque o que parece é que o Bolsonaro queria muito colocar o Moro para fora do controle da área da segurança pública. E parece que ele não pode. Parece que ele está sequestrado, né? Parece que ele não... Agora, eu acho que isso também, Rogério, tem um componente do artifício, né? Eu vejo cada vez mais o governo ocupando espaço sempre com as suas intrigas internas. Me parece que essa intriga Sérgio Moro e Bolsonaro é favorável aos dois. Eu fico intrigado. É uma intriga que deixa a gente intrigado, porque eles ocupam todos os espaços no Twitter, na mídia. O Moro começou ontem um perfil oficial no Instagram e em menos de 24 horas atingiu mais de 500 mil de seguidores. É um fenômeno, ele arregaça as mangas, parece que realmente tem as pretensões eleitorais. Hoje o Lula disse isso. Aí eu queria que você explorasse um pouco mais. Quer dizer, é curioso isso. Parece que o Bolsonaro não pode fazer nada, mas parece que ele ameaça para depois recuar e para o assunto ficar martelando aí na cabeça das pessoas. Vai lá, Rogério. Eu vejo que essa questão da exposição na mídia, ela está super colocada, está super trabalhada por aqueles mesmos grupos que levaram ao impedimento da presidenta Dilma e que hoje demonstram algum tipo de preocupação em relação à manutenção da democracia e do Estado Democrático de Direito. Exemplos são a jornalista Vera Magalhães, são outros jornalistas que participaram na Rádio Jovem Pan, por exemplo, de uma campanha incessante para difamar a presidenta Dilma, para trabalhar contra o legado do presidente Lula. Hoje dizem que estão a favor do Estado Democrático de Direito e muito preocupados com ele, e que tratam de uma forma, e alguns dias atrás eu já tinha tido uma oportunidade de tratar desse tema. Eles, na verdade, tratam de uma forma... você fez uma observação muito boa. Eles, na verdade, fazem uma exploração além da medida dessa crise entre Moro e Bolsonaro, o que o Moro seria um agente com intenções e com ideais e com perspectiva diferente do Bolsonaro, quando a gente sabe muito bem que tanto o Bolsonaro foi eleito um pouco na esteira do Moro, como o Moro também pegou um pouco, se apropriou um pouco do discurso do Bolsonaro em relação a esse perfil de adesão de público de ratinho, de público de neopentecostais, de braço da teologia da prosperidade. Então, eles tiveram uma relação, por mais que não seja uma relação tão harmônica como a priori deveria ser uma relação entre o ministro de Estado e o presidente da República, parece que existe uma relação efetiva de uma certa sinergia, no sentido de aumentar o espaço político de cada um. O Bolsonaro sob essa pseudo-moralidade evocada pelo Moro, para alguns estratos da sociedade, e o Moro pegando na esteira, braço da teologia da prosperidade, alguns aspectos também
de públicos que eram vinculados àquela ideia de que o capitão, né, um deputado que estava há 28 anos no Congresso, que o capitão iria moralizar a cena política brasileira, não ia nem roubar e nem deixar roubar. Então, muita gente inocente ou pouco informada, ou que, como eu digo, 350 anos de legado de escravidão transgeracional também dificultam a apropriação de alguns conceitos, de alguns arquétipos, entra nessa. E, nesse aspecto, acaba tendo algum tipo de benefício em relação ao cabedal do outro, ao aspecto de herdar públicos potenciais do outro. Eu acho que o Bolsonaro gostaria de ter um Moro talvez menos expressivo, e o Moro, muito provavelmente, gostaria de ter um Bolsonaro menos clown, menos exposto, né, da maneira que ele se expõe, porque ele também acaba, para setores da classe média, tirando um pouco dessa credibilidade do Moro, se a gente for olhar um pouco dessa forma. Mas é isso que eu acho. Eu acho que é justamente porque eles são, enfim, diferentes nesse sentido, e porque o Bolsonaro tem um pouco essa delinquência, né, de verbal, e essa deriva, né? Você vê que não existe, diz que vai fazer uma coisa, depois volta atrás facilmente e ganha as manchetes. Eu acho isso o artifício mais eficiente. Você pode gastar 1 milhão com publicitário que ele não vai colocar, ele não vai te dar uma exposição nesse nível com esse recurso aí que a comunicação bolsonarista dispõe. Mas você falou dessa herança escravocrata e transgeracional, que bonito, é uma expressão realmente que retrata o nosso problema. Nós temos aí a questão da Regina Duarte, que o Estadão acabou de dar matéria de que ela recebe uma pensão do Estado brasileiro de 6.800 e poucos reais. Quer dizer, gente que não abre mão, gente que tem dinheiro e que ainda faz questão de receber benefícios, né? Pensões vitalícias relativas a privilégios de classe no Brasil, assim, é o nível mais baixo da moralidade pública, se é que a gente pode falar nesse sentido. E aí eu queria que você comentasse esse aspecto da Regina Duarte também, assim, en passant, mas devolvo para você, daqui a pouco eu vou para o bate-papo, devolvo com a seguinte questão, quer dizer, você acha que o que você acha que o juiz de garantias, né, esse imbróglio que envolve agora o Fux no STF, que é uma grande trepidação ali naquele tribunal novamente, afrontando uma decisão que era do Toffoli, que já era uma decisão meio afrontosa, mas o interesse pessoal do Bolsonaro nesse juiz de garantias em função da proteção que ele quer para o filho dele, Flávio Bolsonaro. O que você acha que está em jogo aí? Talvez como sistema, né? Porque no caso específico do Flávio Bolsonaro, eu acho que a coisa já tomou uma repercussão que talvez seja difícil caminhar nessa direção do assegurar, por intermédio do juiz de garantia, algum tipo de benefício objetivo. Em relação à decisão do Fux, que afrontou a decisão do Toffoli, que já era uma decisão que afrontava o legislativo de alguma forma, eu acho que o Supremo Tribunal Federal não tem hierarquia, então partiu para uma autofagia. Porque quando o Fux encara o Toffoli, que é o presidente do tribunal, ele está dando o seguinte recado, que ele não se submete a uma hierarquia e que ele conta com o respaldo de alguns companheiros em plenário. Eu quero acreditar que de forma minoritária, ainda, porque nós temos um problema pela frente nesse sentido, que eu acho que nós precisamos nos debruçar com um pouco mais de apreço, porque no próximo ano e meio, na verdade, né, porque me parece que é em junho do ano que vem que o ministro Marco Aurélio vai para a compulsória, em novembro desse ano vai o ministro Celso de Mello, o Bolsonaro vai ter oportunidade, ou Bolsonaro, ou se o Bolsonaro não estiver à frente do governo Mourão, né, esse executivo eleito em 2018, vão indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. E você já imaginou, com essa composição que hoje é precariamente equilibrada entre os mais garantistas e os mais adeptos de uma política punitivista, como ficará o plenário do Supremo Tribunal Federal em junho do próximo ano? Aí descamba de uma vez, né? Isso é um temor que realmente está se alastrando por aí na comunidade, inclusive na comunidade progressista do mundo da justiça brasileira, que ainda existe alguns juízes e procuradores que são progressistas, né? Existe. Eu tive até a oportunidade recentemente de conversar com alguns desses promotores e juízes, magistrados, embargadores progressistas,
por ocasião da nossa participação aí nas redes sociais e relacionamentos anteriores também que nós já tínhamos, e as pessoas realmente estão muito preocupadas com essa mudança na configuração do Supremo Tribunal Federal. E eu digo o seguinte, a possibilidade, inclusive, da perseguição política em relação ao ex-presidente Lula voltar, de alguma forma, a tomar corpo, na medida em que eles consolidem uma maioria punitivista e alinhada politicamente com esse conceito, é grande. É grande. Por isso seria muito importante que essa suspeição do Moro fosse julgada o mais breve possível na segunda turma. Por isso seria muito importante que o Celso de Mello marcasse uma posição em relação a isso. Agora ele sofreu uma cirurgia, né? Ele tá até março aí afastado do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que é muito importante que a gente continue debruçado, cobrando isso, né? Eu acho que a suspeição do Moro não falta mais nada para ele ser declarado suspeito. Só falta a segunda turma se reunir e para o texto. E para o plenário, né? O pleno, né? Na verdade, a segunda turma são 5, né? São 5. São esses 5 que vão definir a suspeição do Moro. Rogério, realmente são questões assim. O STF tá, o clima parecia que mais ou menos normalizado depois daquela votação que redundou na libertação do Lula. O STF vinha numa retomada, digamos assim, das suas características, digamos, garantidoras realmente dos direitos dos brasileiros. E agora volta a ficar uma situação complexa de novo, né? Uma situação assim de truculência, de confrontos internos. E, enfim, isso realmente não tem como acabar bem essa situação no STF. Olha, o Fux foi muito ousado, porque ele não só afrontou o Toffoli, como ele também afrontou o Legislativo. E pessoalmente... Pois o Legislativo causa uma tensão ainda mais forte, né? Porque o Maia também reclamou muito. O Maia reclamou, e o Bolsonaro, ele acabou, de alguma forma, ou por conveniência da situação, inclusive da questão da instrução do processo do Flávio, ou por outras questões que podem aparecer agora em relação a ele e aos seus familiares, e aliados, né, diga-se de passagem, mas ele não vetou, né? Ele poderia ter vetado, não vetou. Nesse momento também o Moro, curiosamente, se manifestou contra essa instituição do juiz de garantias. O juiz de garantias, na verdade, é um expediente necessário e está presente em todos os países efetivamente democráticos, com uma justiça que funciona, com uma justiça que assegura o direito da cidadania, que aqui, recentemente, ela foi substituída pelo Código Penal do Datena, né? As pessoas esqueceram que a justiça ela é para, efetivamente, garantir os direitos do cidadão com amparo constitucional. Aqui, as pessoas acabaram se vinculando ao que foi divulgado, ao que tem sido divulgado na mídia corporativa. E aí é o Código Penal da perseguição, da punição, policialesco, imediatista. Perfeitamente. Rogério Nitablian, vamos para o bate-papo aqui um pouquinho para eu saudar o público aqui. Cativo do nosso Conde Anitta aqui, Iraci Gomes, Heloísa Cassiano, Paulo Falcão, Fernanda Coutinho, dando boa tarde aqui para a gente. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Marcelo Cunha, São Borja, Rio Grande do Sul presente, muito bom. Simone Vieira, vais no aniversário do PT? Vou te conhecer pessoalmente lá. Eu acho que vou, viu, Rogério? Você vai no Rio de Janeiro? Vamos? Não, acho que não vou estar, não. É complicado porque muita gente tem vários compromissos, mas, inclusive, hoje eu recebi a notícia que um livro do qual faço parte, um artigo, vai ser lançado lá nesse aniversário do PT e eu devo estar lá com certeza. Bom, Marcelo Cunha, Lúcia Campos, deixou aqui, a Lúcia Campos está dizendo boa tarde, Conde Rogério Nitablian, Ronaldo Nunes, vou avançar mais um pouquinho aqui, eu não consigo. Pedro Lulacanjo está aqui, deixando uma mensagem. Boa tarde, queridos Rogério Nitablian e Gustavo Conde, adoro essa dupla. Agora estou visitando uma amiga no hospital, não consigo assistir direto, quando chegar em casa vejo na íntegra. Grande abraço. Rogério, você acabou de falar da questão do STF, das tensões que vão sendo geradas aí pelas decisões e da questão do punitivismo versus o garantismo na sociedade brasileira inteira, essa coisa do juízo da Atena que acabou se alastrando na nossa cultura, que nunca foi, na verdade, nunca foi, estava meio que em estado de latência e proliferou depois dessa onda de ódio contra o PT, né? Acho que uma coisa trouxe a outra. E falar do Glenn Greenwald, que virou
o tema mais recorrente aí nos últimos dias, no entorno daquele Roda Viva com o Sérgio Moro, e o Glenn sendo denunciado, foi denunciado acho que no dia seguinte ao Roda Viva, né? Eu tenho uma tese a respeito da denúncia que foi realizada contra o Glenn. Para mim, o objetivo dessa denúncia, até porque, né, essa denúncia caiu no colo do juiz que foi responsável pelo banimento das atividades do Instituto Lula, sem ter sido provocado pelo Ministério Público. Eu acho que eles querem manter essa ideia da denúncia do Glenn aliado aos hackers de Araraquara. Eu até hoje não acredito muito nessa versão, mas, enfim, todo esse momento de ataque ao Glenn, para mim, é alimentador dessas redes de ódio, de fake news que são trabalhadas aí todos os dias nas redes sociais, que são trabalhadas nos aplicativos de mensagem, e isso vai ficar, pelo menos, na crista da onda por algum tempo. Provavelmente, né, nas mãos desse juiz de Brasília, que foi o responsável pela suspensão das atividades do Instituto Lula sem ser provocado, então a gente já sabe mais ou menos qual é a orientação política desse sujeito. Ele deve levar esse caso, pelo menos para que sirva como combustível para ser colocado na fogueira dessas redes de disseminação de ódio e de mentira nas redes sociais. Eu acho que vai longe. Agora, eu não acredito que o Glenn seja sancionado, que ele seja punido. Eventualmente, numa situação mais difícil para o Glenn, ele pode ser condenado em primeira instância, mas eu duvido que um tribunal colegiado vá confirmar a condenação do Glenn ou que ele vá ser condenado com trânsito em julgado a ponto dele ser encarcerado ou receber algum tipo de medida que possa obstaculizar a liberdade dele. Eles deixam esse assunto funcionando como sendo combustível para a fogueira das fake news. Olha, o Glenn é bandido, hein? Isso. O promotor denunciou, o juiz vai julgar, o juiz vai condenar, o processo está andando. E isso funciona, é um combustível para... É esse o processo, que é difícil de se desvencilhar disso, porque o jornalismo não está acostumado com esse tipo de coisa. O jornalismo brasileiro, tanto o convencional e o independente, ele subestima essa operação que é comunicacional, que é de guerra, mas ele continua dando lá a notícia, Bolsonaro, Moro, não sei o quê, para gerar tudo que você falou, o combustível que vai para o WhatsApp, que o WhatsApp é descomunal ainda, né? Eles tiveram perfis bloqueados, mas continua em operação. Continua em operação, e a maior amostra, a maior demonstração disso, ela ocorre quando você tem aquela entrevista chapa branca, né? Lembrava muito o programa de calor do Silvio Santos, quando entrava aquele Semana do Presidente, governadores biônicos dando entrevista e sendo aplaudidos pelo auditório. Para mim, a entrevista do Moro no Roda Viva foi nesse sentido, né? Felipe Moura Brasil, aquela coisa de uma repórter do Estadão, Conde, colocou as mãos na cabeça e ela dizia assim: nossa, será que estão instituindo juiz de garantia para não aparecerem novos Moros? Como se, né, desse uma credibilidade ao fato do Moro realmente ser arauto do combate à corrupção. Nesse sentido, os grupos de ódio, de disseminação de fake news e de mentira trabalharam durante todo o programa para disseminar que o Moro estava sendo entrevistado de forma injusta. Simultaneamente, mas de uma forma absolutamente coordenada, e eu percebi até alguns comentários que foram... surgiu uma hashtag Moro Herói Nacional. Eu percebia que esses comentários com essa hashtag, eles ingressaram em muitos vídeos que eu já tinha fixados no YouTube de forma concomitante, por perfis sem fotografia, sabe? Isso gera aquela dúvida se continuam existindo os exércitos de robôs que atacam para disseminar determinado tipo de situação. O Moro parece hoje um sujeito muito alinhado com os preceitos de Washington, talvez até mais do que o grupo bolsonarista. Talvez ele puxe o tapete do Bolsonaro, né? Aí você coloca essa pulga atrás da orelha, porque enquanto o Bolsonaro, na sua truculência habitual, está na Índia agora, né? O Moro está dialogando com Washington diretamente. Nós sabemos que existe essa... Você vai explicar melhor para a gente isso aí? Deixa eu só voltar para o bate-papo aqui. Tem gente falando que tem gente infiltrada aqui. Eu não identifiquei ninguém que tem algum robô, algum bolsominion aqui fazendo agressões. Eu não consegui, eu passei os olhos aqui e não achei. Bom,
Se alguém puder me avisar, eu agradeço, né? Que daí eu bloqueio a pessoa. Mas eu não identifiquei, só estou identificando gente boa, alinhada aqui, né? Democrática, pode até não concordar com a nossa abordagem. Olha lá, só o Marta dizendo, tem infiltrado na esquerda. Bom, não consegui identificar. Então, Rogério, tem um aspecto, acho que eu vou pedir para você trazer aquela informação que você me falou em off, Claro. Que eu acho que é muito importante, que daí a gente vai linkar um assunto com outro. Atenção que o Anitta agora vai trazer um assunto bem interessante e relevante. Diga lá, Anitta. Olha, existe, nesse exato momento, com verba do Senado da República Federativa do Brasil, está em curso uma viagem, né, do senador Flávio Bolsonaro para Las Vegas, né, o paraíso dos jogos. Para Las Vegas, o paraíso dos jogos, aonde o senador Flávio Bolsonaro foi se encontrar com nada mais, nada menos do que o czar, ele e o Hélio Negão, né? Foram, acho que na companhia do senador Irajá também, se encontraram com o czar dos jogos e maior doador da campanha do Trump, com o Adelson, que é o sujeito ali que comanda todos os cassinos, ou os cassinos mais importantes de Las Vegas. Isso com verba do Senado Federal e com a agenda que não havia sido divulgada anteriormente. Agenda que não havia sido divulgada anteriormente. E essa agenda veio à tona para mostrar para a gente como o cenário parece bastante complexo, veio à tona no site O Antagonista, que agora traz sucessivas declarações de pessoas que demonstram estar não satisfeitas com a viagem do Flávio Bolsonaro para esse encontro, que efetivamente deve visar a liberação dos jogos no Brasil. E eles trazem a declaração agora do senador Girão, do Podemos, trazem declaração de alguns deputados da bancada evangélica se contrapondo a essa visita, e me parece que, na maioria dos casos, de pessoas alinhadas com os ideários do Sérgio Moro. Isso me deixa bastante impressionado em relação ao fato de que pode estar efetivamente em curso algum tipo de cisão mais importante em relação aos grupos de pressão pelo poder político no Brasil. Muito bom, informação quente aqui, importante do Rogério. Rogério, eu quero materializar aqui uma angústia que eu estou percebendo que é muito forte. Acho que com relação à paralisia, porque do jeito que você está falando, quer dizer, esse Adelson, né? É isso? Isso. Shelton. Que tem aí essa primazia aí sobre as questões dos cassinos em Las Vegas, conversando com o Flávio Bolsonaro, em agenda fechada, não divulgada. Eles não estão para brincadeira. E a situação no Brasil, que já é crítica, pode ficar ainda pior. Dito que 2020 não vai ser um passeio de ninguém, é um ano cascudo também, que nós vamos ter problemas com o meio ambiente, mais uma vez, vai ser um ano piorado de 2019, porque nós não temos perspectiva de melhora social, melhora econômica, nada disso, está tudo afunilando realmente para a gente afundar um pouco mais. E aí eu te pergunto, que é uma agonia que todos nós temos, e eu tento dar alguma resposta dessa nos meus textos, nas minhas lives, você também tenta. Vamos tentar juntar forças aqui, Rogério, com a nossa, eu não digo que é otimismo, mas é a postura que um cidadão tem de ter com relação ao seu futuro. Eu não posso entregar meu futuro para qualquer um assim e deixar isso do meu filho, da minha família, e deixar isso por isso mesmo. Como é que você acha que a gente pode ser? Porque a diferença é muito grande. Só para você ter um exemplo. O Bolsonaro tem no Instagram 15 milhões de seguidores. O Lula tem 1.700.000. Quer dizer, tem uma discrepância muito grande. E o Lula tem 40 anos de vida pública, está em Minas Gerais agora, está lá falando com o povo e tudo mais. Mas existe uma assimetria muito grande nesse processo de comunicação aí. Queria saber sua opinião sobre isso, sobre algumas possibilidades de saída dessa armadilha. Eu acho que agora o caminho que a gente tem para percorrer em relação a esses aspectos das discrepâncias, das assimetrias que existem, inclusive nas plataformas, na forma de comunicação digital, de um modo geral, o que eu vejo é a necessidade de nós voltarmos ao trabalho de base, Conde. Cada um agir como uma formiguinha nos seus meios,
cada um agir como um agente exponencial na sua região, no seu bairro, na sua vila, no seu trabalho, na sua universidade, para trabalhar com a linguagem que for mais apropriada para aquele meio. Olha, a gente sabe que, muito provavelmente, existem filtros que não permitem que nós cresçamos numa velocidade como nós gostaríamos que fosse. Não é? Eu acho que, em relação ao ex-presidente Lula, a coisa deve funcionar da mesma forma. Até porque é um público muito qualificado, em geral, sob o ponto de vista do conhecimento, da vontade de obter acesso à informação, aquele que está do lado do ex-presidente Lula. E quando a gente vê esse tipo de assimetria, a gente sabe que é o componente dos robôs. Os robôs, eles são extremamente ativos, notados, notáveis em todas essas situações aí que a gente teve a oportunidade de apreciar desde a campanha. E, além disso, eles têm um trabalho que é relativamente eficiente na multiplicação da informação em tempo real, o que sugere que existam profissionais atrás disso. E, muitas vezes... Sem querer te interromper, só para agregar uma informação, eu acabei de receber uma espécie de relatório das fake news que estão sendo divulgadas. Está a todo vapor. Todo vapor. E a gente percebe que são aqueles memes que são feitos na Tchecoslováquia, sabe? São feitos na Europa, no leste europeu, gente especializada produzindo mentira específica para a cena política brasileira e desovando no WhatsApp a todo vapor. Desculpa, pode continuar, querido. Olha, isso que você falou em relação à questão do leste europeu é um dado que, inclusive, na campanha do Bolsonaro no segundo turno, foi aventada a possibilidade de que algum material tivesse sido produzido no leste europeu, até pelos caracteres. Nós fomos alertados em relação a isso por alguns amigos, mas nós não temos provas, nós temos uma suposição de que aquele material pode ter sido produzido nessa região do mundo. E existe, no mundo todo, existem algumas plataformas que nos dão possibilidade de verificar de onde partem determinados movimentos maciços para estabelecer, por exemplo, uma hashtag no Twitter. Colocar entre as postagens mais divulgadas ali do Twitter uma determinada situação. E, muitas vezes, alguma coisa que seja favorável ao Bolsonaro ou ao Sérgio Moro vem majoritariamente fora do Brasil, o que sugere trabalho de profissionais. Quer dizer, você tem robôs e, muito provavelmente, você tem profissionais, você tem agências de pessoas que trabalham profissionalmente, de forma, muitas vezes, panfletária, para levar desinformação para a sociedade brasileira, tornando a situação de determinadas insatisfações que são existentes exponenciais e criando insatisfações. É o que eu digo que começou no processo de perseguição ao Lula e no processo do impeachment político da Dilma. O Lula sai com 87% de aprovação. Como que ele pode, de repente, se tornar potencialmente um inimigo público de um percentual importante da população? Não, isso quando a gente está com pleno emprego, hein? Quase pleno emprego, em junho de 2013. É bom que isso, é essa a pergunta. Essa pergunta, eu acho que ela será respondida na medida em que nós possamos esclarecer quais foram os agentes que, em poucos minutos, de repente, tinham vídeos daquelas manifestações de 2013 multiplicadas por milhões nas redes sociais. Quando você cria movimentos, eu já falei isso algumas vezes aqui nessa nossa participação, movimentos como o MBL, como Vem Pra Rua, como Nas Ruas, que visam atingir determinados estratos da população brasileira, evocando insatisfações que não eram, naquele momento, escutadas nas ruas, mas foram tão batidas, rebatidas, trabalhadas, e inclusive com vídeos de deepfakes, com declarações com a velocidade da voz alterada, e aí você criou personagens para explorar determinadas situações que não estavam, naquele momento, na crista da onda na sociedade brasileira. De repente, você vê na Avenida Paulista um trio elétrico novo, carros novos, aqueles SUVs, aquelas picapes novas, com alto-falantes super potentes e pessoas gritando: olha, eu sou Kim Kataguiri, eu venho de não sei onde, de Mogi das Cruzes, de Guarulhos, não sei onde, meu pai é metalúrgico, eu estou desempregado, eu quero oportunidade. Quer dizer, isso tudo cria um caldo propício para que aquele tipo de material pudesse ser repercutido nas redes sociais. E era repercutido de forma muito eficiente, aos milhões.
Isso está conectado também com 2013, né? Com a jornada de 2013. E aí eu quero dizer o seguinte para vocês: eu falei Tchecoslováquia aqui, me desculpe, é República Tcheca e a Eslováquia. É o chip que não atualizou do condão aqui, mas tudo bem, eu sei que vocês entendem. Mas a matéria sobre essa indústria de produção, ela acho que foi o El País que publicou. E aí você tem uma. Depois eu vou linkar aqui com todo mundo que está assistindo o programa. E também com você, Rogério, da origem dessa produção profissional de notícias que tem, assim, elas pinçam um percentual de realidade, algo altamente tecnológico, né? E fazem uma notícia falsa para ser desovada e privilegiar e favorecer um campo político para ser desovado com eficiência. Por que isso? E a matéria ia na direção do seguinte: o tráfego no Google, o tráfego nas redes sociais, ele é gerado por fake news. As notícias exóticas, bizarras, gritantes, é isso que gera tráfego. A gente tem essa experiência produzindo jornalismo também, que a gente produz no 247. A gente vê que quando você tem uma notícia um pouco mais pitoresca, bizarra, ela explode em audiência. Deixa eu ler aqui mais um pouquinho do nosso bate-papo. Aqui no Conde Anitta, no canal do Conde. Sérgio está dizendo: Bozo tem muitos robôs. Vamos dar os likes aqui, Gesamar e Solange. Por favor, likes aqui. Compartilhem esse programa aqui para os seus amigos, inimigos também. Luzia Fagundes dizendo: Luzia Fagundes, tem alunos deslocando uma barbaridade de informações sobre comunistas terem matado mais do que o nazismo, indignada com as fontes que eles usam. Isso está chegando nas escolas, esse alerta é muito importante. A gente retomou aquele debate, aquela questão nazismo, comunismo, capitalismo, quase que primitivo, rudimentar. A gente tem um evento agora em Jerusalém, o Putin está lá, o Putin fez um discurso sobre o fato de que os líderes europeus foram mais cruéis que os próprios nazistas, em grande medida, fazendo uma crítica meio que indireta à Polônia. Queria que você comentasse isso, Rogério, porque também tem uma polêmica que tem a ver com o The Intercept. Publicou uma matéria criticando a comemoração do aniversário do Lenin por uma deputada do PSOL. Essa intriguinha, mas deu o que falar e é da gente se pensar. Inclusive, se diz, a Sinara Menezes escreveu um artigo e falou assim: por que Churchill não é considerado um genocida? Porque também muita gente morreu na África do Sul e na Índia, sob os auspícios do Winston Churchill. Fala um pouco para a gente dessa questão ideológica aí. E o governo belga, por exemplo, no começo do século, no Congo, quando mostrava muitos soldados, muitas imagens mostram muitos soldados lendo a Bíblia no mesmo momento em que estão colocando uma corda no pescoço de crianças que consideram que são assassinadas naquele momento por serem consideradas inimigas da coroa belga. Então, quer dizer, o que acontece? Eu queria fazer uma consideração também com relação a esse evento importante em Jerusalém, que é o 5º aniversário, não é? É o quinto evento que se realiza com o intuito de que sejam lembradas as vítimas do Holocausto. Está presente nesse evento o presidente da Argentina, o presidente eleito Alberto Fernandes. E o presidente Alberto Fernandes havia se comprometido durante a campanha eleitoral que a primeira visita oficial que ele faria após a sua posse seria para visitar o Papa Bergoglio, o Papa argentino, né? Mas parece que foi rompido essa promessa de campanha para ele comparecer a esse importante evento em Jerusalém. Agora, o que eu vejo na realidade é uma tentativa de explorar a falta de conhecimento das pessoas em relação ao que significaram os momentos, tanto o momento do nazismo, como o momento do fascismo, como o momento também do apogeu da União Soviética, né? Porque o comunismo em si, como ele está definido academicamente, ele não chegou a ser praticado. Chegamos, talvez, próximos a algumas dessas bases, mas ele não foi praticado. Agora, é evidente que você vê na discussão, quando a gente entra e sofre uma invasão de bolsominion na live, o cara te chama de comunista, o cara te chama de esquerdopata, quer dizer, é o máximo que eles conseguem trazer de enriquecimento para o debate. A declaração do Putin nesse sentido, eu acho que traz alguma luz em relação à situação
dessa comparação que tenta se fazer entre o nazismo e um pretenso comunismo, né, que não chegou a ser um comunismo verdadeiramente, mas que muitas vezes é evocado por essa turma de bolsonaristas. Muito poucos deles sabem o que é comunismo, muito poucos sabem o que é socialismo, o que é social-democracia, o que é um regime que efetivamente possa ser um contraponto do que eles defendem como ideal. Você sabe que eu tenho um sonho, Conde, que um dia entrem na nossa live, pode ser na minha, pode ser na sua, pode ser na nossa, que entrem com algum tipo de contraponto dizendo, olha, vocês defendem a educação pública universal de qualidade, vocês defendem a saúde pública universal de qualidade, nós pensamos diferente, com aquele argumento. Seria tão gostoso a gente poder discutir e dizer, vamos discutir politicamente para buscar uma solução de convergência, mas, por enquanto, o que a gente recebe é só xingamento, né? Rogério, sabe o que é o mais fantástico nisso tudo? Enquanto o mundo está buscando respostas para contar de novo uma história, para produzir de novo uma historiografia que foi fortemente enviesada sobre, inclusive, nazismo, comunismo, Segunda Guerra Mundial, o Putin trazendo uma nova narrativa, você tem outros líderes que estão contestando. Nós estamos em terra arrasada no Brasil, né? Parece que é uma resposta preventiva, tudo. Parece que Bolsonaro é uma resposta preventiva. Você tem o presidente da CAPES agora dizendo que ele é a favor do criacionismo, porque ele é enfim, ele foi reitor da PUC, da CAPES, quer dizer, agência de pesquisa, uma das celebradas, importantes para o Brasil. E aí eu só quero citar aqui, eu vou colocar o artigo da Sinara Menezes aqui, compartilhar com vocês, porque olha só o título do artigo dela, né? Por que homenagear Lenin é elogiar genocida e idolatrar Churchill? Não. Aí ela faz um maravilhoso texto da Sinara, eu recomendo a todos vocês, está lá no 247, nas colunas, e aí eu vou chegar no final, olha, é um texto longo, tá? E vou chegar no final porque é divertido, né? Ela diz assim, uma esquerda que ataca a própria esquerda com argumentos falaciosos da direita é que municia a direita. Tal. O foco hoje deveria ser tirar o país das mãos dos fascistas e não colaborar com a tentativa de criminalizar os comunistas. Justiça seja feita. De esmagar nazistas, eles entendiam como ninguém. Quer dizer, quem acabou com o nazismo? Olha, pelo que nós conhecemos da literatura, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pois é. É divertido, e eu acho que é divertido da gente, no sentido de é importante da gente entender isso. Nesse sentido, vou fazer uma digressão aqui, entrar no Flávio Dino, com todo respeito aí, Flávio Dino, entrar no assunto, Flávio Dino. Flávio Dino conversando aí, a princípio eu fiquei desconfiado, Anitta, eu confesso para você, mas na mesma hora eu falei, eu tô influenciado demais pela estética da lacração. Eu acho que o Flávio Dino tem direito. O que você acha? Luciano Huck eu não gosto. Eu também não, mas eu não gosto. Acho perigoso. Mas é que o Flávio Dino, a gente não pode subestimar também o que está na cabeça dele, né? Olha, é ao mesmo tempo que nós também sempre fomos, eu sempre fui defensor de um pacto nos modelos de um pacto de Moncloa, como nós falamos em inúmeras oportunidades, para estabelecer um parâmetro para que a democracia não fosse completamente arrasada. Agora, resta a declaração do Luciano Huck, por exemplo, durante a campanha eleitoral, às vésperas do segundo turno, como alguém que não conhecia o que representava o Bolsonaro, dizendo que estava fazendo uma reflexão no sentido de, excluindo uma candidatura que ele disse que já tinha uma rejeição prévia, votar naquela que ele não via com muito bons olhos, mas que ele acreditava que pudesse atender de alguma forma os anseios do povo brasileiro. A agenda do Luciano Huck é a agenda da Jovem Pan, é a agenda do Estado de São Paulo, é a agenda da Globo, é a agenda da entrega do patrimônio nacional para os lobbies que comandam os Estados Unidos da América do Norte, uma submissão, uma subserviência, e eu acho que é muito difícil a gente conseguir conversar com o Luciano. Olha, conversar com o Luciano Huck, Conde, é muito próximo de a gente estabelecer uma conversa com o Fernando Henrique Cardoso. Não, mas o Dino também foi conversar com o Fernando Henrique Cardoso. Mas será produtivo? Será eficaz? Ele também foi conversar com o Lula, ele conversou com várias, ele está conversando com todo mundo. Mas aí, assim, só para colocar um tempero nisso,
Eu acho que a esquerda precisa ocupar espaços. E por que ninguém interpela o Luciano Huck, por exemplo? Você está conversando com um comunista. Você vê que Pois é. interpelação? Pois é. Aliás, o Luciano Huck continua me devendo uma resposta que eu coloquei lá no Twitter dele, uma dúvida em relação à minha... Primeiro, eu expressar minha solidariedade em relação à questão do Alvim. Eu digo, olha, ele tem que ser demitido imediatamente de forma sumária e tem que responder legalmente, né? O que até agora eu não vi acontecer. Mas ele continua me devendo uma resposta em relação à pergunta que eu fiz sobre qual a opinião dele sobre o caso Secom, que hoje está bombando, hein? Está bombando. O caso Secom, que tem o número 2, inclusive... Está na lista aqui para falar com você. Importantíssimo, importantíssimo para nós falarmos sobre isso. É o Sami Lieberman, né? Irmão do Fábio Lieberman, que gerencia a agência em que o Weingarten é dono da agência, praticamente. A mãe dele tem 5%, ele tem 95%. Confere? É isso? Confere. 95%, a mãe dele tem 5% para assinar, né, por uma exigência legal. Por uma exigência... Esse Fábio, o Sami Lieberman, ele está sendo denunciado por fraude, né? Pelo próprio governo, pela Procuradoria-Geral de um órgão do governo, que agora não vou me lembrar o nome, mas está sendo investigado por fraude e o Fábio Lieberman, o irmão dele, também. Quer dizer, a situação no Secom está complicada, né, Rogério? Você acha que isso tem a ver com a insatisfação dos grandes veículos de comunicação brasileiros que não estão sendo contemplados, como sempre foram nos governos Fernando Henrique, por exemplo, e até nos governos, talvez, Lula? Quer dizer, só que ali havia mais uma ideia de democratização dessa receita da Secom, que é uma receita robusta. Fala para a gente. Leia-se Marinhos Frias, né? Pode ser que eles estejam aí, de repente, insatisfeitos com essa situação, que, aliás, é muito difícil você justificar quando você coloca de uma forma desproporcional uma verba publicitária alocada para um meio que não tem proporcionalmente, que não faz jus proporcionalmente àquele quantum. Salvo se você tiver um público específico, uma campanha específica, ou, como era feito nos governos nacionais e populares, de alguma forma, ainda que a nível embrionário, buscando a democratização do acesso a essa possibilidade de que os meios tivessem meios para subsistir e, assim, automaticamente democratizarem, ter um contraponto para as pessoas poderem se informar a partir de uma premissa diferente. Eu gosto muito daquele exemplo que a gente já deu aqui algumas vezes, da Globo News, que tem 10 jogadores batendo pênalti sem goleiro de forma ininterrupta contra um adversário que fica impedido sequer de começar as cobranças, né? E se errar, cobra de novo. Hoje, vamos fazer agora assim, a gente tem 20 minutos ainda, dá para falar bastante coisa. Sempre um prazer muito grande falar com você. A gente fica até inspirado aqui. E aí eu quero saber o seguinte, o assunto do nazismo do Roberto Alvim desapareceu, quer dizer, a coisa mais escandalosa, talvez, que o Brasil já tenha experimentado em termos de impostura, né? Sumiu do noticiário, enfim, tchau, foi embora. O ataque também do Donald Trump ao general Soleimani, eu achei que, enfim, que a gente ia ter um estado de guerra permanente em 2020, também já ninguém está falando mais nisso. O que acontece, Rogério? Explica para a gente. Olha, em relação à questão nacional, muito possivelmente, o Alvim, o general Soleimani, é outra questão. O Alvim, ele tenha mordido uma isca, Conde. Eu tenho essa impressão que talvez ele tenha sido... Eu não estou dizendo que ele não seja aquilo ali. Muito provavelmente é efetivamente o pensamento dele. Mas eu acredito que, de alguma forma, ele tenha sido instado para atuar como um bombeiro quando o escândalo da Secom estava borbulhando. Explodindo, né? Explodindo, fervendo. E o próprio jornal Folha de São Paulo, na sua manchete, já colocando, inclusive na edição digital no outro dia, o assunto vindo muito à tona. É aquela polêmica que a gente discordou aqui, mas parece que deu certo, né? Porque o assunto da Secom realmente submergiu. Submergiu. Então, e o Fábio resistiu até aqui, né? E eu acredito que continue resistindo na medida em que ele está atrelado, está vinculado a grupos muito poderosos que foram sustentáculo e são aqueles que suportam a manutenção
do mandato do Bolsonaro. Em relação à questão do general Soleimani, também, nesse momento, fica a dúvida em relação a algum dissenso dentro do Departamento de Estado americano, dentro do Departamento de Estado estadunidense. Talvez tenha ocorrido ali uma disputa que não chegue ao nosso conhecimento exatamente sobre o que versa, mas muito provavelmente sobre interesses escusos, porque os estadunidenses eles continuam nos postos de petróleo na Síria, na margem oriental do rio Eufrates, eles continuam custodiando esses postos de petróleo, as reservas mais importantes de gás, de maneira injustificada. Primeiro eles estavam lá para combater o exército islâmico, agora eles estão ali, depois da derrota do exército islâmico, com que objetivo? Contrabandear petróleo para a Turquia? Será que é só esse o objetivo deles? Porque parece que eles já até desistiram de dizer que tem uma justificativa mais nobre para a manutenção desse estado de coisas. Eu acho que, em relação ao Brasil, o Alvim pode ter sido usado como boi de piranha para aplacar esse escândalo da SECOM, ainda que ele seja um sujeito que comungue daquelas ideias absolutamente condenáveis. E, em relação ao caso do confronto entre Estados Unidos e Irã, eu acho que, provavelmente, setores do governo americano, com interesses absolutamente escusos e inconfessáveis, talvez tenham caminhado para levar o Trump para essa política do assassinato absolutamente ilegal do general Soleimani. Você dá a entender que houve algum tipo de confusão. Pela primeira vez, eu acho que eu testemunhei o alto escalão americano emitindo sinais contraditórios e se desmentindo depois do episódio do assassinato do Soleimani, né? Aquele momento de dizer que acho que tinha mortes, depois não tinha mortes no contra-ataque do Irã, aquela coisa toda. E a coletiva do Trump naquele dia também foi revestida de muita tensão ali, né? Com todo o alto escalão ali presente, o vice-presidente presente, e o problema do impeachment do Trump, né? Como é que você está vendo essa situação aí da possibilidade de impeachment do Trump? Você acha que não passa, mas você acha que ela reverbera muito ali nas eleições desse ano? Parece um pouco o depoimento da Joyce, ao meu ver, na CPMI das fake news. Eu acho que é uma forma de chantagem contra o Trump. E acho mais que o que acontece nesse momento que a gente está vivendo nos Estados Unidos e no Brasil são parte de um mesmo processo de pressão de grupos de interesse, tanto em relação ao Trump como em relação ao governo do Bolsonaro, para que suas agendas sejam atendidas da forma mais fácil, da forma mais barata, da forma mais vulgar possível. Então, parece que o que está pendendo hoje em relação ao Trump é uma ideia de que, olha, tem um processo de impeachment aberto. Se você não se comportar de acordo com os desígnios desses grupos que, de alguma forma, o sustentam, mas também, de alguma forma, mostram o porrete, aquela política da cenoura e do porrete, você pode cair. Em relação ao Bolsonaro, acho que a postura da Joyce é muito parecida. Sobre a eleição americana em si, você acha que o Trump está favorito a ser reconduzido? Ou você acha que Elizabeth Warren ali, o Bernie Sanders... Bernie Sanders acho que não vai conseguir essa indicação, né? É mais a Elizabeth e o ex-vice-presidente, como é que é o nome dele? Que está envolvido da denúncia do impeachment, né? Agora me deu um branco aqui, se alguém lembrar, me fala aqui. Foi vice do Obama. O Al Gore? Não. Então, agora também não me pego o nome dele aqui, mas como é que você está vendo? Você acha que o Trump vai acabar ficando mais 4 anos? Quer dizer, como a Eu acho que sim, até porque, pelas últimas referências, eu até conversando com pessoas que moram... Joe Biden. Joe Biden, é isso. Que moram nos Estados Unidos da América do Norte, brasileiros até, que dizem que a ideia que sustentou a vitória do Trump continua muito viva, principalmente naquelas regiões que foram, vamos dizer, de alguma forma empobrecidas nos Estados Unidos, né? Que sofreram um processo de desindustrialização e de perda de poder aquisitivo por parte de uma população que foi sustentáculo da candidatura do Trump. Parece que está muito consolidado esse apoio ao Trump e ele é favorito à reeleição lá nos Estados Unidos. Ainda que, o que nós dissemos há pouco, existe um processo de impeachment aberto e que, se ele eventualmente contrariar os interesses desses grupos de pressão que o sustentam e que também, de alguma forma, o pressionam na política de cenoura e porrete, aí sim a coisa pode mudar de figura.
Bom, deixa eu voltar aqui para o bate-papo. Tem um comentário muito bacana aqui. Yara Freitas Duarte dizendo: o dia aí pela janela tá lindo. Aqui em BH tá chovendo desde ontem. A janela do Rogério aí tá bonito esse cenário mesmo, com os Playmobiles aí. Os Playmobiles que são, talvez, não é homenagem a robô do Bolsonaro, não. Assim, né? Tá. Eu quero um dia entrevistar um robô do Bolsonaro, que eu vou contatar a produção dos bolsonaristas aí. Luzia Fagundes dizendo: eu tenho feito o que posso, curtindo, assistindo e postando muitas informações nos canais progressistas, mas estou incomodado com a falta de trabalho de base, com gente nas ruas, angústia. Aquilo que o Rogério falou da tentativa que nós temos de fazer, de buscar para furar esse eixo de comunicação aí do governo Bolsonaro, que acaba sendo eficiente. Por exemplo, a última pesquisa CNT deu aumento de popularidade do Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Como é que você interpretou esse dado, Rogério? Olha, eu vejo com alguma reserva em relação à própria credibilidade da pesquisa e o momento no qual ela é divulgada. Agora, por outro lado, a gente também não pode negar que tem uma consolidação em alguns setores da sociedade do rechaço à política, da falta de vontade de discutir, da falta de vontade de entender o que acontece, da falta de vontade de compreender o cenário que a gente está vivendo, principalmente entre os jovens. E, lamentavelmente, entre muitos jovens que estão desempregados ou subempregados. Muitos que estão vivendo essas agruras, e a preocupação que a gente tem é, por exemplo, com um jovem que está aí pedalando a sua bicicleta para fazer entrega para aplicativo de comida, para um Rappi, alguma coisa nesse sentido, e que aí a mãe depois pode sofrer um acidente e não tem seguro, porque a Seguridade Social, na medida em que precariza a condição dele como na relação de trabalho, não assegura a ele a garantia de que enquanto ele ficar impossibilitado lá de cumprir sua agenda de entregador, ele vai receber seu salário. E muitos desses jovens continuam rechaçando a política e atribuindo essa situação ao que foram os governos nacionais e populares, por causa da máquina de mentira deles. No imaginário é uma coisa, infernal, mas eu acho que no imaginário dessa geração empregada aí nos iFoods da vida, com todo respeito, a gente sabe que é um emprego nos Uber, né? É um emprego precarizado, que você tem que trabalhar 16 horas por dia para poder sustentar, inclusive aí as dívidas que você constrói para ter seu carro rodando na rua, a manutenção do carro, no caso do Uber e tudo mais, mas representa parece uma coisa da ditadura militar, né? Na redemocratização era reconstruir o país destruído pela ditadura militar, as liberdades individuais. Agora existe o discurso, não estou falando que ele é real, mas, real no sentido de conexão com a realidade, mas ele é real enquanto discurso, né? De destruir tudo que o PT fez. Esse é o ponto, e aí eu vou trazer notícias que acabaram de sair. Rogério, o Ministério Público Federal pede à Justiça a suspensão do SISU, ProUni e FIES. Quer dizer, a lambança do Enem é deliberada, né? É para destruir mais uma construção que não é do PT, é do PSDB, né? Que o Enem foi digamos, idealizado pelo Paulo Renato Souza, ex-ministro da Educação do FHC, foi aprimorado pelo PT, é verdade, massificado pelo PT. O Enem chegou a ter quase 9 milhões de inscritos, quase o mesmo tamanho do maior vestibular do mundo chinês, que é o Guaiku, acho, se não me engano. E aí eu quero saber de você, quer dizer, eles estão querendo destruir, e acho que é por isso que o Bolsonaro, o Sérgio Moro, o Weintraub, eles continuam se mantendo sustentados, porque essa elite brasileira quer destruir tudo que foi construído pelos governos do PT. Você concorda com essa visão? Concordo, e parece que nesse momento o que foi conseguido, o que foi obtido naquele momento pelos governos nacionais e populares do PT, eu digo pelos dois governos do Lula e pelo primeiro da Dilma, porque o segundo não deixaram ela governar, então eu não digo em relação a uma crítica à ex-presidenta Dilma pelo seu desempenho no segundo mandato. Não deixaram ela governar. Tinha pauta-bomba, tinha a mídia o tempo todo agindo contra o governo do PT e todas as medidas. Certamente haviam já situações de uma posição de inviabilizar a manutenção daquele regime, talvez até de pessoas que até o último momento se diziam aliadas, né? Nós vimos a migração de alguns partidos que ficaram do lado até o último momento, inclusive mantendo sua participação em ministérios, e na hora de botar o impeachment, botaram contra. Então não deixaram a Dilma governar. Agora, tem uma posição muito clara em relação a isso, Conde. As pessoas, parte dessa elite predatória que é amante de Miami, parte dessa elite predatória que gosta de prestar serviço para a finança transnacional e para o capital
que não têm efetivamente nenhum apreço pelo Brasil e por uma identidade comum do Brasil, eles não gostaram da concessão de poder político para as pessoas que participavam de conselhos. Por exemplo, você tinha conselhos que você tinha a presença de empresários, você tinha a presença do servidor público, só que você tinha também a presença de um sindicalista. Eu ouvi da boca de muitos empresários que eles se sentiam profundamente incomodados na participação nesses conselhos em pé de igualdade com os sindicalistas. Ganham muito dinheiro, mas ele não queria sentar com o sindicalista. Exatamente, que é parte do racismo, do preconceito que a gente tem estrutural aqui no Brasil, né? Eles não aceitam dividir a responsabilidade, eles acham que, né, essa elite empresarial acha que eles é que tem. Tanto que é o pressuposto, Rogério, do jornalismo convencional. O jornalista econômico vai fazer uma matéria sobre a questão da previdência econômica. Só entrevista economista, só entrevista políticos ligados aí, como você diz da Globo News, é 10-0 no pênalti, né? E não entrevista o trabalhador. Não tem contraponto e acaba criando uma imagem para o próprio trabalhador de que aquela é a verdade absoluta, aquela é a verdade, a qual ele tem que se adequar. É a questão das bombas semióticas, do aspecto do imagético trabalhado de forma sucessiva, redundante, que acaba criando modelos de comportamento baseados nessas premissas. Porque quando a gente fala em 350 anos de chibata no lombo transgeracional, tem gente que não teve a possibilidade de receber a informação com contraponto e processá-la. Já não basta a dificuldade, a assimetria. E, por vezes, a pessoa não tem condição porque lhe falta estrutura. Eu digo, olha, se eu fosse candidato a um cargo majoritário, se eu tivesse cacife para ser candidato a um cargo majoritário, quem sabe a presidência da República, eu diria o seguinte, olha, minha plataforma é educação universal, pública e de qualidade, nem que para isso a gente precise fazer uma reforma constitucional ou convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E se isso acontecesse, ainda assim demoraria décadas para que as pessoas pudessem, de repente, num pé de igualdade, disputar a falácia da meritocracia. Porque o estímulo familiar, Conde, o que é importante o estímulo familiar, tem tanta criança que é criado, às vezes, só pela mãe, e que a mãe tem jornada dupla ou tripla, que não tem condição, muitas vezes, de fazer mais do que dar um beijo na criança e colocar um cobertor nela na hora de dormir. E nós estamos vendo o setor da educação no Brasil ser totalmente desmantelado também, uma migração em massa das escolas particulares do ensino fundamental para as públicas, o que já torna o que já era difícil muito mais complexo, muito mais, enfim, preocupante. A educação brasileira realmente, depois do golpe, ela sofreu mais um golpe, né? Um golpe praticamente de morte. Vai ser muito difícil recuperar agora a possibilidade. Por exemplo, você tem situações de alunos do segundo do ensino médio que quase que não dominam as operações básicas da matemática, Rogério. Então, uma questão... E gramática. Oi? Gramática, interpretação de texto. Isso, é uma concepção atrasada também, ali, pedagógica, sendo colocada em prática de qualquer jeito. Quer dizer, é uma situação dramática. Rogério, a gente chegou ao fim do nosso programa e eu quero te perguntar o seguinte, como é que está a sua agenda aí essa semana? Essa semana está terminando hoje, né? Mas você tem falado muito com o DCM. Como é que foi essa semana sua aí? Porque eu também estou na pilha aqui, queria saber. E daí convido o pessoal, vamos convidar também o canal do Rogério, está crescendo demais, e para seguir o Rogério nas redes sociais também, aí, grande cabeça pensante aqui do Brasil. Rogério, diga para a gente, como é que foi a semana? Bom, na segunda-feira a gente esteve no DCM, né? E hoje nós vamos estar com a Daphne lá no 247. Você volta lá. Volto. Aqui, inclusive no curso do programa aqui, acertei os detalhes aqui com a Daphne para a gente estar lá às 22 horas para conversar. Então, às vezes eu penso assim, quando você está escalado para fazer o programa, falou, não vou chamar o Rogério hoje, senão fica, né, Rogério, mas nunca é demais, né? Você tem um repertório que você pode passar o dia todo. Né? Nosso programa, Conde, de verdade é muito gratificante. Eu falo isso não por nenhum outro tipo de interesse que não seja bem da verdade. É muito gratificante participar desse programa de sexta-feira. Eu não sou chato com você, eu não fico cortando. Não. Olha, de verdade, tem uma memória afetiva muito legal para mim esse programa. Então, eu tenho um prazer imenso em conversar com você e com o nosso público aqui nessas sextas-feiras às 5 horas. Quem eventualmente não conhece meu canal, está convidado, será recebido com prazer. Estou no Twitter, estou no Facebook. E, Conde, queria dar um recado de 30 segundos, não é propaganda,
mas eu acho que essa sugestão de leitura que eu quero fazer, se você me permitir, vai facilitar o entendimento das pessoas a respeito de como pensam os altos escalões dos militares brasileiros nesse momento. Maravilha, eu quero ver, estou curioso. Essa aqui, ó. Missão Haiti. Missão Haiti, que é a visão dos Force Commanders, né? Então, coloca a capa do livro aí para todo mundo ver. Celso Castro e Adriana Marques. Isso. Legal, hein? Adriana Marques e Celso Castro. É da FGV Editora. Eu tive a oportunidade de ler esse livro, que na realidade é uma compilação, uma entrevista que eles fizeram com todos os comandantes da MINUSTAH no Haiti, todos que estão vivos, né? 2 já são falecidos, de 2004 a 2017. E aqui você vai ver que existe uma cultura de links, e inclusive através de muitos intercâmbios, muitas aulas, muitos generais que ministram ou ministraram aulas no Comando Sul dos Estados Unidos da América do Norte. Dá para entender um pouco como pensam o alto comando dos militares brasileiros. Eu acho que é uma leitura importante para todos que são interessados em compreender esse momento que o país passa. Maravilha, dica de leitura do Rogério Nitablé é imperdível. Agora eu preciso ler isso também. Então, esse é o recado. Sigam o Rogério, também inscrevam-se no meu canal, sigam o Condão no Facebook, a gente está lá, no Instagram também. Quando a gente gerencia sozinho essas redes, às vezes a gente não consegue dar aquela atenção que todas merecem, né, Rogério? Mas a gente vai tentar, eu vou tentar. O Instagram meu está um pouco deixado de lado, mas eu preciso voltar para lá para pegar no pé do Sérgio Moro, que agora está se achando a última bolacha desse pacote fascista aí de bolachas do bolsonarismo. Queridos, muito obrigado. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço. À noite eu vou estar lá, eu vou fazer uma live especial hoje, depois do Dia em 20 Minutos. Estaremos juntos. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.